Olá pessoal, aqui é o Henrique do Tabuleiro de Chumbo e hoje eu vou falar de um grande jogo que é o John Company do Cole Wehrle. Cole Wehrle que é aí um dos designers mais talentosos e criativos e inovadores que a gente tem nos últimos tempos. E esse também é mais um grande lançamento da Galápagos agora em outubro, deve estar chegando aí, acho que já chegou nas lojas inclusive. Eu acho que vale muito a pena falar um pouco sobre esse jogo. Bom, em John Company a gente assume então o papel de uma família da aristocracia inglesa no século XVIII e XIX, em que a gente vai trabalhar para a John Company, né, que é uma empresa estatal britânica que tem o objetivo de explorar e controlar e dominar a população ali indiana e explorar todas as riquezas que eles puderem, né, para conseguir aí mandar dinheiro então de volta para a Inglaterra. E nós, no papel dessas famílias, vamos tentar trabalhar e colocar os nossos familiares para trabalhar nos diversos setores, diversos cargos dentro dessa empresa, né, e conseguir aí um dinheirinho para aposentar nossos familiares. Hoje a gente vai fazer as coisas um pouco diferente, eu vou falar sobre os pontos negativos do jogo primeiro, para depois falar dos pontos positivos. Mas não se assustem com os pontos negativos, porque tem muita coisa boa para falar dele também. Bom, se vocês viram os outros vídeos do canal, vocês devem ter percebido que eu não tenho medo de regras, eu não tenho medo de complexidade. Dificilmente eu vou achar um jogo pesado demais pra mim. Na verdade, eu nunca senti que um jogo era pesado demais pra mim, até eu jogar o John Company, tentando fazer todas as regras bonitinhas e não errar em nada. E olha, esse jogo me derrotou. Eu já vi muitas pessoas falando, esse jogo é tão complicado que parece que eu tô trabalhando, parece que eu tô me divertindo. Eu nunca tinha sentido isso até então com nenhum jogo. Mas John Company tem uma complexidade tão grande de regras, são tantas regras, tantas exceções, tantos casos para cada momento diferente do jogo. Eu senti sim que muito tempo eu estava tentando fazer o jogo funcionar e eu acabava não jogando o jogo de fato. Isso é algo que eu inclusive não senti com o jogo mais complexo que a gente tem rodando no mercado aí, que é o High Frontier, né? E jogando High Frontier eu me diverti pra caramba, não senti nenhum momento que eu estava trabalhando. Agora o John Company, esse conseguiu me cansar sim, então já vai aí um aviso que mesmo para quem está acostumado com jogos complexos, você pode se surpreender e se assustar com esse jogo aqui. E não é simplesmente pela quantidade de regras também, é a quantidade de exceções que o jogo tem. Você tem às vezes ali uma mecânica, por exemplo, você tem diversos testes no jogo para ver se sua ação ela foi bem sucedida, que você rola dados e se o menor valor ali, se for um 5 ou 6, você teve uma falha catastrófica, se for 1 ou 2 teve sucesso. Só que quando você rola um dado para ver se um soldado vai sobreviver à batalha ou não é mais 5 ou 6, é 6 apenas. Só que se você vai ver se o navio vai sobreviver à tempestade, daí não é 6 apenas, é 5 ou 6 de novo. E se você for fazer a rolagem para ver ali a prioridade de quem vende primeiro para a Índia, quando você está jogando com as firmas, é uma mecânica completamente diferente. Então o jogo não somente ele tem muitas mecânicas, ele tem muitas exceções e ele também não é um jogo tão intuitivo. Você não consegue intuir as mecânicas tão facilmente. Além de, claro, da parte toda ali dos eventos da Índia, né, que é uma coisa absurda de regras. Eu acho que facilmente poderia ter sido substituído por um aplicativo aí, toda aquela parte. E o próprio vídeo de explicação de regras que o próprio Cole Wehrle gravou, que está disponível no YouTube, já tem 2 horas de explicação de regras e ele sequer explica a parte de eventos. E como eu comentei brevemente, nem todo mundo precisa saber todas as regras do jogo quando você está jogando. Até porque não é viável você explicar 2 horas de regras para os seus amigos, né, antes de começar a jogar. Mas também tem um problema, porque o jogador não conhecendo a fundo o jogo, ele vai ter muito mais dificuldade em negociar. E esse é um jogo, acima de tudo, de negociação. Se não houver negociação na mesa, o jogo não vai funcionar. Vai ser só um monte de rolagem de dado aleatória. E por isso que eu acho que é um jogo que depende muito da mesa também. Da mesma forma, se eu tiver um grupo de amigos que não gosta de negociação, que não gosta de jogos de negociação, esse jogo também não vai funcionar. Todo mundo tem que estar aberto à negociação e mais ainda, todo mundo tem que entender que esse é um jogo de facadas. Esse é um jogo de não simplesmente fazer acordos, de fazer negociações, mas de chantagens, de fazer chantagens mesmo. Assim, é um jogo de ser péssimo, é um jogo de ser um ser humano horrível. E um outro problema que eu encontrei também é o cenário inicial dele, né, que é o cenário de 1710. Ele é recomendado para quem está jogando ali as primeiras partidas começar por esse cenário, e eu acho que faz muito sentido isso, até porque é um jogo já tão complexo e nesse cenário você tem algumas mecânicas que ficam de fora. Ele é um cenário também um pouco mais cooperativo, então os jogadores não vão precisar, eles vão ter que cooperar um pouco mais, vão ter que trabalhar mais juntos, senão a empresa pode falir no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um cenário muito ruim. Eu acho que é um cenário que ele não mostra para que o jogo veio. Eu, inclusive, tendo jogado ele 3 vezes, eu pensei, putz, não gosto de jogo, esse jogo não é pra mim.
Daí até falei, não, mas eu vou tentar jogar mais uma vez agora no próximo cenário, que é o de 1758, se eu não me engano, com as regras completas, pra ver se o jogo muda, né, e se eu acabo gostando dele. E olha, eu me apaixonei pelo jogo, nesse outro cenário. E vi como que o cenário de 1710 é ruim. Justamente por ele ser tão co-op, né, tão cooperativo, e você está tentando fazer a empresa sobreviver ali na Índia, todo mundo tem que cooperar muito. E quando se coopera, há menos espaço para dedo no olho, há menos espaço para chantagem, para negociação, além de que a empresa ali está sempre no sufoco, está sempre ali quase no ponto de quebrar, então todo mundo tentando se cooperar e jogar junto, então você não consegue, não tem nem recurso sequer para se negociar nesse jogo, porque aquela única moedinha que eu podia te dar por essa negociação eu vou ter que usar lá depois. E por fim, um ponto aí que não é necessariamente um ponto negativo, eu diria que é um ponto meio acinzentado, porque também é algo que eu acho muito brilhante no jogo, é o papel que ele coloca a gente, né? Como eu comentei, nós somos famílias da aristocracia britânica, e a gente está ali participando e colaborando para um massacre na Índia, né? E isso é um local muito incômodo de se estar. E o jogo não é um jogo completamente abstrato e que o tema é irrelevante, é um jogo extremamente temático. Então você sente ali, se você olha para isso, você consegue sentir bastante esse papel que o jogo te coloca, e isso pode ser um pouco desconfortável. Mas isso também é um ponto brilhantemente interessante nesse jogo, e agora a gente pode passar para as partes dos pontos positivos. Então o jogo coloca a gente nesse papel, que é um papel muito desconfortável, e a partir disso eu comecei a refletir muito sobre essa questão do jogo, nessa questão temática do jogo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de falar de jogos que possam trazer pra gente algum ponto de reflexão que vai além do jogo, né? Que não seja simplesmente um conjunto de mecânicas, seja algo mais. E eu vejo, por exemplo, que historicamente no board game, muitos jogos colocavam a gente no papel de explorador e não traziam qualquer análise ou qualquer reflexão ou qualquer profundidade em cima disso, né? Pelo contrário, eles tratavam isso de maneira muito delicada e muito rasa, que é o caso, por exemplo, do Mombasa, que coloca a gente como exploradores, como no papel do opressor na exploração da África, mas não faz nenhum comentário sobre isso, simplesmente coloca a gente lá e joga um monte de mecânica pra gente fazer pontinho e ganhar o jogo. Eu acho não, todo mundo eu acho que acha isso, inclusive o próprio designer acha isso, que é uma abordagem um tanto indelicada de um momento tão cruel da nossa história. Tanto que o jogo foi agora retematizado, né? E você vê que o tema foi realmente tratado de uma maneira indelicada, porque eles trocaram o tema e o jogo não mudou em nada. Pelo contrário, até conseguiram melhorar o jogo. Então você vê que era um jogo que não tinha nenhuma conexão entre tema e mecânica, que exigia que o tema fosse aquele. Ele não tinha nenhum comentário para fazer em cima daquilo. Do outro lado desse espectro, você tem ali jogos como Spirit Island, que coloca a gente, ou Tindaya também, que coloca a gente no papel do explorado, do colonizado, que a gente está lutando contra o colonizador. Já John Company, ele tem uma visão muito particular, porque ele coloca a gente no papel de vilão. Ele coloca a gente no papel dos exploradores, que estão causando um massacre, que estão destruindo a Índia. Mas o jogo nunca faz a gente se sentir um herói. Muito pelo contrário. O que realmente importa, o que pontua de fato no jogo é o quê? A gente está fazendo tudo aquilo, a gente está destruindo, a gente está explorando, a gente está matando. Pra quê? Pra mandar nossos familiares para casas de repouso chiques. É patético. É ridículo. A aristocracia britânica era ridícula. E não somente ela era ridícula, ela era completamente alienada e descolada da realidade. Ela participava de caos e guerras e exploração e destruíram a Índia por coisas ridículas como ir para uma casa de repouso chique. E isso, inclusive, me fez lembrar do julgamento em Nuremberg, né, em que, quando foi se julgar os nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, esperavam se encontrar monstros, se deparar com seres humanos horrorosos, monstruosos, mas na verdade encontraram seres humanos patéticos, homens patéticos. Então acho isso daí, na verdade, um comentário muito brilhante que o jogo faz. Eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá? O Cole, ele não se aprofundou tanto como eu tô aprofundando aqui no vídeo, daí é muito mais conclusões minhas, mas ele dá a entender que é essa visão que ele quer trazer pro jogo sim, nesse vídeo de explicação de regras. Mas falando um pouco mais agora de aspectos técnicos do jogo, né, um pouco mais de mecânica e menos de tema, eu acho que as mecânicas desse jogo também são absolutamente inovadoras. E é muito impressionante você ver que esse jogo existe, sabe? E é muito impressionante você pensar
na cabeça de uma pessoa que conseguiu criar essas mecânicas, que conseguiu pensar nesse jogo. E como ele é também historicamente acurado, né? Ele tem uma fundamentação histórica muito forte. Uma outra coisa que eu gosto muito no John Company é também a opacidade dele. Você às vezes até consegue saber qual jogador não vai ganhar o jogo, mas é muito difícil você prever qual jogador que vai ganhar o jogo, porque tudo pode mudar. E como ele depende de uma intensa negociação, se tem algum cara muito disparado ali na frente, os jogadores vão querer dar uma atrasada nele, vão querer parar de negociar com ele, né? Vão tentar ali deixar o jogo mais equilibrado em pontos. Então ele é um tantinho opaco e eu gosto muito disso, né? Porque cria aquela tensão, você não desiste do jogo no meio do caminho. Isso é muito importante também até para jogos que são mais demorados, como é o caso desse. Eu também recomendo fortemente, como eu falei pra vocês, jogarem os outros cenários, que é os cenários com as firmas, porque o jogo ele pode ser muito aleatório se você joga no cenário de 1710. Num cenário ali um pouco mais, que a gente tem que se preocupar um pouco menos com a companhia, a gente consegue abrir as firmas adicionam um tantinho de complexidade sim ali no jogo, mas eu acho elas essenciais, porque você tira um pouco do foco também completamente na firma e você começa a ter outros elementos no jogo para focar, e o seu campo de decisão também aumenta muito mais. E um bom jogo, né, isso é a regra básica do design de jogos, todo bom jogo tem que ter ali um campo de decisão grande, senão os jogadores acabam jogando meio que no automático, né, e o que define a vitória é a pura e simples aleatoriedade, que é algo que a gente não gosta. Bom, o que eu tinha pra comentar hoje do John Company é isso, então se você já jogou, me fala aí o que você achou. Alguém conseguiu gostar dele? Porque eu amei, mas demorou muito pra amar. Os jogos do Cole geralmente são assim, né? Dificilmente você vai gostar de cara. E é isso, me conta aí, fala se gostou ou não do vídeo também, se inscreve no canal, dá um like. E de novo, pode me xingar, eu vou xingar de volta, mas agradeço o comentário mesmo assim. Até mais.